Olá, Aline, tudo bem? Bom te encontrar aqui na COP30. A gente está na AgriZone da Embrapa, no campo. Acho que é a primeira COP que a agricultura está na página central da discussão, e nada melhor do que ter a agricultura sendo representada aqui na COP. Como você está vendo essa COP? Como é que você está iniciando a sua participação aqui durante essa semana? Eu estou extremamente feliz de ver que a agricultura finalmente está sendo chamada na mesa para essas discussões de clima. Quem já trabalha com a produção rural sabe que a gente é extremamente dependente disso, extremamente preocupado com isso, então nosso negócio já tem se transformado para ficar cada vez mais sustentável, é isso que a gente está fazendo, e a Embrapa não teria ninguém melhor para representar a gente do que a Embrapa, que ajuda tantos produtores a fazer isso de uma forma sustentável. Bacana. E, Aline, deixa eu te fazer essa primeira pergunta. Você falou já sobre as mudanças climáticas. Como é que é o impacto na tua operação? Eu tenho ouvido de agricultores no mundo todo que a frequência e a intensidade das mudanças climáticas tem impactado muito eles. É a tua experiência também em Pirassununga, na tua fazenda? Sim, já é clichê falar que a gente é uma indústria a céu aberto, mas de fato a água acaba sendo o nosso maior desafio, né? Lá em Pirassununga, na fazenda, não está sendo diferente. A janela de plantio, principalmente para a segunda safra, está cada ano menor, né, aparentemente. Então a gente muitas vezes tem que escolher plantar ou não e cada vez mais reduzindo áreas de plantio de segunda safra, porque a chuva não é mais uma certeza, né? E quando a gente tem chuvas, às vezes parecem que estão na média, mas é um dia com uma chuva muito pesada, depois 15 dias de estiagem. Então esse padrão mudou muito ao longo dos anos e está dificultando muito a nossa produção. Bacana. E me fala um pouco sobre agricultura regenerativa na tua operação, né? Então a gente está falando sobre mudança climática, de uma agricultura mais resiliente, e eu sei que você é um grande exemplo da agricultura brasileira nesse sentido, mas conta um pouco mais sobre a agricultura regenerativa na tua operação. Bom, a Fazenda hoje trabalha com agricultura regenerativa. A gente começou esse processo através do projeto Procarbono em 2021. Na época, a gente foi chamado pelo projeto para ter um talhão experimental de 60 hectares. E a partir dali, do que a gente viu nesse talhão, hoje a gente faz essas práticas na fazenda toda. Então, desde plantio direto, rotação de culturas e com essas plantas de cobertura que a gente vê aqui, né? Eu não tenho dúvidas que o que a gente faz na fazenda de agricultura regenerativa, de proteção do solo, de manter palhada no solo, é o que tem feito a gente ter uma produção estável ao longo dos anos. A gente tem dados que mostram isso nos últimos 5 anos, que realmente as dificuldades acontecem, os momentos de estiagem, de chuvas pesadas acontecem, mas a gente consegue ainda assim perder talvez menos do que a gente perderia se a gente não tivesse uma boa palhada, uma boa construção de solo. Então, sem dúvida, a agricultura regenerativa para a gente tem sido o caminho para ficar um pouco mais resiliente com essas mudanças. E super bacana. E me fala um pouco mais, Aline, porque você já deu vários insights interessantes para os agricultores, mas cobertura, plantio direto, o manejo durante os anos. Fala um pouco mais das práticas que você tem aplicado lá. Bom, plantio direto já era uma realidade na fazenda há muitos anos, com meu pai antes de eu chegar na fazenda, e rotação de culturas também. Mas o que mudou em 2021 com o Procarbono foi que a gente começou a colocar essas plantas de cobertura não mais com uma função comercial, elas passaram a ser plantas de serviço mesmo. Então a nossa intenção é formar palhada, deixar a palhada no solo, fazer essa troca de raízes, né, e de famílias de micro-organismos que vão habitar ali, porque eu preciso desses micro-organismos para ter uma produção melhor. Então, nenhuma parte da fazenda hoje é irrigada. Então, toda a água que eu tenho nas minhas 2 safras, eu dependo da chuva. Então, quando eu tenho essa água do céu, eu preciso garantir que ela fique no solo, que ela penetre no solo, que ela fique lá por um tempo e que ela não evapore de novo com os 40 graus que a gente passa aqui no verão. Então, a gente começou a tomar essas decisões de quais plantas colocar, quais mix escolher, em função do que o nosso solo precisa. Então, fazer uma palhada mais forte, fazer essa troca de raízes, descompactar, eventualmente até tratar uma praga como nematóide. E eu tive a oportunidade de conversar aqui no stand da Embrapa, no AgriZone, aqui na COP, com o pessoal do projeto do Procarbono que você mencionou, e eles falaram de uma maior estabilidade de produção, como você citou, e também uma redução muito significativa de carbono, né? Então, acho que essa é uma grande oportunidade durante essa semana para mostrar para o mundo como a agricultura pode ser, sim, ajudar a produção de alimentos para o mundo, né, de aumentar a produtividade, ao mesmo tempo que é uma ajuda para as mudanças climáticas. É a tua visão lá também, né? Imagina. Sem dúvida. Eu, como produtora, não tenho dúvida que a gente consegue produzir, preservar, produzir com sustentabilidade.
E aí o Procarbono, esses projetos têm ajudado a gente a comprovar isso com dados, né? Então a gente tem nossa pegada de carbono calculada na soja e no milho, e as notícias foram ótimas. Então nossa pegada é mais da metade, é menos da metade da pegada da média nacional do Brasil. E isso com mudanças muito simples no nosso manejo, algumas trocas como substituir por um fertilizante mais inteligente com uma pegada menor, e as nossas próprias técnicas de manejo, evitar uma entrada mais na safra. Então são pequenos detalhes que conseguem fazer a gente ser ainda mais sustentável do que a produção tropical já é. É incrível. Bom, eu queria te agradecer por participar do projeto, mas mais do que isso, por liderar esse exemplo da agricultura brasileira. Eu acho que mostrar para o mundo que você pode fazer uma produção agrícola que seja mais produtiva, ao mesmo tempo que seja mais sustentável, né? Que você está cuidando da saúde do solo, você está fazendo um manejo que vai reduzir em 50% a pegada de carbono, é um negócio impressionante. Então, obrigado pela tua participação e pela tua liderança. Obrigada a vocês. Que bom que você está aqui também na COP, né, em solo, no campo. E eu tenho muitos parceiros nessa jornada, e muitos produtores também, que eu converso muito. Eu acho que não tem que ser só do produtor essa responsabilidade de fazer tudo que a gente tem para fazer em pouco tempo, né? Então é muito bom ter parceiros como a Bayer que ajudam a gente a fazer as coisas mais rápido. Que legal. E falando nisso, você faz parte do Global Farm Network. Me fala um pouco da tua experiência nisso também, que eu acho que é super importante, porque a gente precisa cada vez mais falar sobre agricultura para a população, e você faz um pouco desse trabalho. Me fala um pouco mais sobre essa tua experiência. Sim, o Global Farmers Network é uma rede de advocacy, a gente faz advocacy para a agricultura e são somente produtores do mundo inteiro, então ninguém que não é produtor pode fazer parte. E a ideia é que os produtores estejam na mesa, né? Como você falou, finalmente a agricultura está aqui convidada para uma discussão climática, a agricultura está conseguindo colocar e mostrar o que faz, né? O que a gente está aqui mostrando mesmo, a gente está convidando todo mundo do Brasil e do mundo para ver o que a gente faz, e é muito isso que o Global Farmers Network faz também. Então a gente tenta comunicar os desafios, o desafio aqui no Brasil, na Europa, na Ásia, todo mundo tem desafios, mas a gente consegue levar produtores para as mesas de negociação e de discussão e mostrar o que a gente faz e quais são os desafios e como a sociedade pode ajudar.